Não é clickbait, foi mesmo o test drive mais esclarecedor que eu já fiz e não estava à espera. Houve assim dois grandes pontos que eu achava que iam correr de uma maneira e foi completamente ao contrário. E a minha opinião também mudou por causa disso. E eu vou-te falar nesse vídeo em concreto quais é que são esses pontos, explicar tudo bem. Agora um disclaimer que eu quero deixar aqui já no início. Este vídeo vai ser uma conversa de café com a minha mulher, uma coisa descontraída. Portanto, não vou falar de binário, potência, cavalos, nada disso. São coisas que eu não domino e nem quero, sinceramente. Há canais mais indicados para quem tiver interesse nisso, que eu respeito, atenção, não tenho nada contra, acho que é importante. Só não é aquilo que me faz gastar 100 mil euros num carro, que é o caso deste. Pois, se calhar não sabias o preço e agora ficaste surpreendido. Mas não vais já embora, porque mesmo que me digas, Tiago, eu não vou gastar esse valor num carro, eu entendo, e a Tesla também. E é por isso que tem o modelo 3 e o Y, que são responsáveis por 95, 96% das vendas de todos os Teslas, que são muito mais económicos, começam nos 39.990, o que é um valor muito mais acessível. Mas porquê é que eu te disse para ficares? Porque acho que é bom saber o que é que está no topo e que um dia, esse futuro, será o normal. E esta foi uma das grandes surpresas para mim, as diferenças entre o X e o Y. Foi o último que eu testei, há umas semanas, e não esperava ver estas diferenças. Foi uma grande surpresa e vou-te falar disso hoje. Bem, essa se calhar é a terceira surpresa. É um bónus. E tal como esse último vídeo que eu fiz sobre o Y, vai ser assim um vídeo tranquilo, com linguagem simples, se calhar falar de coisas que não costumam dar assim muita relevância, a não ser que tu já conheças bem o carro, mas se não conheceres, acredito que este vídeo te vai ajudar a dar uma perspectiva diferente, além desses vídeos mais técnicos que já viste, se calhar, ou da folha das especificações, ou do test drive. Eu aqui vou tentar dar a minha perspectiva de um pai de família, com 3 crianças pequenas, acho que sou só eu e a Mafalda Sampaio, os 2 youtubers que têm assim 3 filhos, mas duvido que ela faça um test drive de um Tesla. Portanto, vou transmitir aqui um ponto de vista que é mais raro em Portugal, e é dessa forma que eu tento acrescentar valor, portanto, dar outra perspectiva diferente. Não é melhor nem pior, acho que tudo se complementa, para tu depois decidir se é o carro ideal para ti. Ou mesmo chamar-te a atenção de outros pontos para tu veres quando fores escolher um carro. E somando isto à minha outra perspectiva de youtuber de tecnologia há 12 anos, com um olho muito treinado para pormenores, e eu estou a dizer isto porque veio um amigo aqui a casa, e eu comecei a falar de alguns pormenores aqui da casa, vantagens e desvantagens, e ele disse, bem, Tiago, tu és mesmo youtuber de tecnologia, porque esses pormenores que tu estás para aí a falar são importantes, mas não se repara logo à primeira vista. Então é isso que eu quero fazer aqui no vídeo de hoje. Portanto, espero mesmo que gostes desta conversa que vamos ter, de acordo com o vosso feedback do último vídeo do Y, vocês gostaram, portanto, vou tentar seguir na mesma linha. A linha podia ir para a intro, não é? Que é para avançarmos com o vídeo. Se não estou para aqui a falar, isto não anda nada. Ok, então vamos a isso, mas antes queria só perguntar-te qual é que era o valor que tu darias por um carro, que valor é que te parece razoável e também se já experimentaste algum Tesla. Conta-me lá isso nos comentários e enquanto escreves, queria deixar um agradecimento ao patrocinador do vídeo de hoje, a Scramble, uma plataforma que permite investir em empresas que precisam de financiamento e que por ter mais risco têm maior retorno. Tal como vemos aqui, são negócios estudados pela própria Scramble, que investe nestas empresas e permite-nos investir com elas, tendo atingido 1,5 milhão de euros em investimento em 30 empresas só em junho, sendo Portugal o líder com 2.100 utilizadores que já investiram 5 milhões. E se és uma dessas pessoas, diz-me nos comentários. Se não, podes registrar-te agora e receber um bónus de 10 euros por cada 100 investidos, o que na prática são logo 10% de rentabilidade. E somando a taxa de 12% por ano do Grupo A, fica uma rentabilidade 10 vezes superior a depósitos a prazo e certificados da Forro. Quem tiver um perfil de risco mais agressivo tem o Grupo B, com uma taxa de juros de 25%, que somando aos 10% que te falei, pode chegar a 35% de retorno num ano. Pessoalmente invisto no Grupo B por pagar mais, mas só paga no fim. E como investi em março, só vou receber em setembro. Se quiseres receber todos os meses, então tens o Grupo A, apesar de ser um valor mais baixo que o B. Agora, isto não é uma recomendação, não há capital garantido, podemos perder tudo, portanto escolhe a opção que te deixar dormir mais tranquilo à noite. E se isto encaixar no teu perfil de risco e se for uma estratégia que faz sentido para diversificar o teu portfólio, então segue o link na descrição para teres o bónus. E agora sim, maltinha, sem mais demoras, vamos para a intro número 100 mil! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutar mais do teu dia-a-dia. E por isso convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. Então, antes de começarmos, eu disse que isto ia ser uma conversa com a minha mulher, tal como no vídeo passado, mas houve algumas pessoas que ficaram assim um bocado confusas e ficaram a pensar que eu estava a tentar vender o Tesla. E não, maltinha, o vídeo não é patrocinado pela Tesla, é patrocinado
pela Scrabble, como já vos mostrei, a Tesla não pagou nada. Portanto, eu estou à vontade para dizer o que eu quiser e, aliás, é isso que me tem deixado estar aqui 12 anos no canal do YouTube, convosco a ver aqui os meus vídeos, é porque sabem que eu sou honesto e não estou para aqui a vender chouriços. É que se fosse isso, não tinha aguentado 12 anos, a malta já tinha ido embora. Ninguém aguenta haver vendidos. É ou não é verdade? Tens paciência? Eu não teria. Portanto, fica aqui a minha mulher, que é para vocês se lembrarem mesmo que isto é uma conversa com ela, não sou eu a tentar vender nada. Ela não quis aparecer, que ela não é youtuber, está bem? Então eu disse, olha, já que não queres aparecer, fazes-me um desenho, eu vou lá pôr ao meu lado e assim a malta vai estar a ver. Olha, queria pôr o Tiago Ramos, mas isto não está a dar. Assim? Está bonita? Ó, queriducha. Pronto, assim já ninguém se esquece. E sim, vou comparar com o meu carro atual, porque nós andamos em busca de um carro novo, não é? Já vos falei de todos os problemas que o meu carro tem e, portanto, é claro que eu vou dizer à minha mulher, olha, este carro resolve este problema, tem esta vantagem, aqui se calhar já não é tão bom, que é para depois ela me dizer se pode ser ou não. Está combinado? Prometem que desta vez já não ficam zangadas. Malta estava mesmo danada. Ih, Tiago, estás a fazer publicidade à Tesla. Malta, isto é uma conversa. Eu não ganho nada se tu comprares Tesla ou se comprares outra marca qualquer. Está claro? A Tesla não pagou, não é patrocinado, vou só falar com a minha mulher. Sim, vou comparar com o meu carro atual porque nós estamos a pensar em comprar um novo. Mais um pormenor. E hoje não vou ser muito técnico em algumas funcionalidades, tipo o Autopilot. Já falei disso no vídeo do 3 e do Y em detalhe, aqueles que eu já fiz antes. Claro, agora está melhorado, mas já percebeste o conceito. Então hoje não me vou focar nisso. Na aplicação para smartphone também já viste isso nesse vídeo do 3 ou do Y. Podes ver lá se quiseres. Este é mais um vídeo complementar. Então controlar o smartphone com o carro não é algo que eu vou fazer hoje, porque isso eu já falei com a minha mulher. Coitada, ela não quer ouvir duas vezes a mesma coisa. A tua quer. Olha que vais dormir na rua, se tu és muito chato para comprar o carro. Eu sei que a maioria dos compradores dos carros Tesla são homens. As estatísticas dizem isso, malta da minha idade. Portanto, tem que convencer a mulher. Estou a brincar. Mas então, primeiro ponto que é preciso falar, o elefante na sala, e é mesmo o elefante. O tamanho do carro. Não há o preço, já falamos disso depois. Mas dizer que o carro é enorme. Para teres noção, o carro tem 5 metros de comprimento, até um bocadinho mais. Tem o quê? Ok. Estás a ver aquelas carrinhas de 9 lugares? Pronto, este Tesla tem esse comprimento, mais ou menos, depende da versão que tu escolheres. Mas em princípio vai ser esse tamanho, ok? Ou seja, é grande e não é fácil de estacionar. Só para teres noção, em Portugal, os lugares, por exemplo, num shopping têm menos do que 5 metros. Ora, estou aqui a ver no ChatGPT, portanto, aquilo que está mais ou menos estipulado é estacionamento a 90 graus, tem entre 4,5 e 5 metros. Ou seja, se for assim, daqueles fáceis de estacionar, é isto. Portanto, fica no limite. E daquilo que é a minha experiência pessoal, é até menos do que isso, porque tenho visto muitos carros que ficam de fora e que não estão mal estacionados. É que à frente já estão no limite. Claro, num shopping isto não é grave, mas se for no estacionamento em linha é aqueles que... Deixa-me lá explicar. Eu sei, se calhar tiraste a carta, mas não estás a lembrar. Portanto, quando a estrada passa assim e os carros estão estacionados paralelamente, ou seja, assim. Também fui escolher aqui uns comandos bem difíceis de ver. Mas, portanto, eu não sei se estes são os de 45 graus, por acaso aqui agora fiquei na dúvida, preciso da vossa ajuda. Agora, o que eu vos posso dizer é, esses lugares normalmente não são muito grandes. Ainda que eles tenham tipo 5 metros e são capazes de ter, se calhar um bocadinho menos, há um problema. É que tu com 5 metros tu não fazes a manobra. Precisas sempre de um bom bocado mais, sei lá. Diria pelo menos 50 centímetros, não é? Isto são 50. Bem, não vou buscar uma régua. Mas aquilo que eu me atrevo a dizer é, ou tens 2 lugares livres e então consegues pôr num e tens espaço suficiente para fazer a manobra, ou então se só tiveres um lugar livre, o mais provável é não conseguires. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque o lugar não é muito grande. E depois, porque em segundo lugar, tenho reparado que em Portugal há um problema em conseguir estacionar direito. A malta tem dificuldade em respeitar as linhas, mas isto acontece em todo o lado. Seja estacionamento no shopping, a malta pisa a linha, seja nesses estacionamentos, imagina, às vezes tu podes dizer, ele está mal estacionado porque havia outro que estava lá e ele estacionou mal. Eu até admito isso. Agora, os carros que estão na ponta, tipo, em vez de estarem encostadinhos mesmo à ponta, não, às vezes estão para trás e até estão dentro da linha do seguinte, tipo, what? Ou seja, isto torna impossível uma pessoa estacionar. E desculpa, estou a falar assim porque é uma coisa que me revolta imenso. O meu carro não é particularmente enorme, mas eu sofri muito com isto. Imensas vezes carros mal estacionados. E, portanto, atendendo a isto, vai ser um esticão estacionar com este carro. E não, a Tesla não me disse que era, eu dizer que é difícil estacionar, ok? Estou só a dizer da minha experiência pessoal. Agora, o que é aquilo que eu pensei? O carro sendo maior é mais confortável lá dentro e eu não me importo, se calhar, de estacionar um pouco mais longe, mas ter uma viagem mais agradável lá dentro com as crianças todas. Porque sim, isso é um ponto, e já agora podemos fazer esse parênteses rapidamente, é que os lugares são ligeiramente mais largos do que no Model Y, também porque o carro é mais largo, e então já é mais fácil meter as cadeirinhas, mas ainda não é 100%. E outro pormenor aqui é que os bancos não são individuais. Isso foi algo que me surpreendeu. Estava à espera de um carro deste preço ter 3 bancos individuais que permitissem recostar-se, ou andar para a frente e para trás, ou rebater sozinhos, mas não.
era numa configuração 2-1. E isto pode ser importante porque às vezes pode dar jeito de rebater um banco, outras vezes dá jeito de rebater outro banco. E depois cada família é que escolhe se quer ter as cadeirinhas, uma do lado esquerdo, outra no meio, ou uma à direita e outra no meio, e neste caso não pode escolher, porque aquele grupo de 2 tem que rebater junto para as pessoas poderem passar para trás. Não nesta versão, porque eu experimentei a versão de 5 lugares, existe uma versão de 7, portanto a bagageira fica um bocado mais pequena, e há depois uma versão de 6 lugares, que curiosamente é mais cara do que a versão de 7. Sim, ouviste bem, ter menos um banco é mais caro. E porquê é que eu acho que isso acontece? Porque há um corredor central que é de facto muito prático, ou seja, tens uma configuração 2 à frente, o condutor e o copiloto, 2 no meio e 2 atrás, e assim quem entra pela fila do meio, depois passa no meio dos bancos para ir lá para trás. É muito conveniente. Eu por acaso queria ter experimentado essa versão, mas não foi possível. Acho que as crianças teriam divertido bastante lá atrás, mas eu também teria perdido bagageira. E isso é outro ponto. E agora vou deixar aqui o meu guião e vou só falar contigo porque estou aqui a falar com a minha mulher. Para quem quer ter um carro com mais lugares, uma vez que tens um carro tão grande, pode fazer sentido teres mais lugares. Mas nesse caso então, a bagageira já não fica tão grande. Porquê? Porque é um carro muito aerodinâmico. É o SUV com melhor aerodinâmica do mundo. E isso nota-se, por exemplo, na autonomia. Tem uma ótima autonomia, exatamente porque o vento a contornar o carro é tudo maravilhoso. O carro está assim cheio de curvas e ondinhas e não sei o quê. Mas para assim ser todo aerodinâmico, isso corta depois no espaço lá dentro. Não que ele seja pequeno, porque ele não é pequeno. Agora, se considerarmos que ele ocupa 5 metros e tem 2 metros de largura, aqueles carros que são assim caixotes, que se calhar visualmente podes não achar tão atrativo, as tais carrinhas de 9 lugares, a verdade é que essas têm mais área. Porquê? Porque em vez de serem assim, em curva toda bonitinha para o vento poder passar, são um caixote. Portanto, o vento bate ali. É péssimo para a autonomia, mas lá dentro acabas por ter mais área. Então, isso aí é um ponto que tens que decidir. E tu também, querido, também. Eu só... Pronto. Além de que essas carrinhas mais compridas dão no limite até 9 lugares. Este aqui dá no máximo para 7 lugares e ocupa-te o mesmo espaço. Ou seja, tendo em conta o lugar que te ocupa na garagem, leva menos pessoas. Isso pode não ser dramático, se para ti 7 for suficiente, ou 6 seria o ideal, se calhar. Há muita gente que eu conheço que prefere a versão de 6, exatamente por causa daquele corredor no meio. Agora, a bagageira atrás fica um bocadinho penalizada. Apesar de que é uma bagageira muito grande. E nesta versão, então, que eu trouxe de 5 lugares, é inacreditavelmente grande. É que não só tens a bagageira grande, como depois ainda tem aquele fundo falso 2 vezes. Quase consegui meter um carrinho de bebê só no fundo falso da bagageira atrás e quase consegui meter um carrinho de bebê na bagageira da frente. Sim, ouviste bem, bagageira à frente. Há poucos carros que têm isto, mesmo elétricos. Há muitos que eu vejo que não têm e a Tesla tenta aproveitar. Não é imenso. Neste X até é bastante considerável. Eu consigo estar lá sentado, as minhas filhas também, como estás a querer. Portanto, é uma área grande. Se levares em sacos, em vez daquelas mochilas rígidas, vais conseguir levar mesmo muita coisa. E depois ainda tens a bagageira de trás. Claro, tem que ser coisas mais ou menos flexíveis e maleáveis, não é? Porque o formato não é perfeito. Tipo, não é uma caixa assim. Agora, é grande. E para nós, família de 5, conseguimos. E não só. Tenho um amigo com família de 5, também com este carro versão de 6. Portanto, tem 2 lugares atrás, ou seja, tem menos bagageira. E também me disse que conseguiu fazer férias longe, levar muita coisa para toda a família. Depois, se quiseres, até podes pôr um pequeno reboquezinho atrás para conseguir levar mais coisas, já que não podes ter barras em cima. Porquê? Porque as portas abrem daquela maneira bonita, então não podes ter essas barras no tejadilho. Já vamos falar das portas depois. Agora, a minha teoria sempre foi, ok, não importa ter um carro que seja maior para levar a família com mais conforto lá dentro, porque as nossas viagens atuais são mesmo muito dolorosas. Quando estão as 3 a chorar ao mesmo tempo, então, aquilo que eu e a minha mulher pensamos é, não queremos andar mais de carro. Isto é mesmo dramático. Felizmente não é sempre. E aí também tiro o chapéu a este Tesla porque foi de facto a viagem mais confortável que nós já fizemos até hoje. Havia tanto espaço atrás que era mesmo confortável. Se a minha mulher tinha que dar alguma ajuda a alguma criança durante a viagem, tipo o banco vai muito para trás, então a minha mulher consegue esticar o braço e está logo ali com as crianças. Não só aquilo vai muito para trás, como também reclina bastante. Os bancos são top, tipo o banco dá para levantar bastante, andar para a frente, para trás. Aí não tem nada a dizer, são aquecidos, arrefecidos. Acho que não faz massagens e isso é uma surpresa para mim. Estava à espera que fizesse num carro deste calibre. Não que eu preciso, mas repara, quando estamos a falar deste preço, já não estamos a falar do que eu preciso. O que eu preciso pode ser um Model Y, não é? É um carro excelente, tem imensa coisa, já viste esse vídeo que eu fiz. É um que eu considero que está assim numa gama média de preço, ou seja, não acho barato. Barato seria, sei lá, 25 mil, um carro barato, porque abaixo disso também é difícil de encontrar. Então aquele estando nos 45 não é barato, mas também não acho caro. Acho que está assim num preço médio. E tendo em conta tudo aquilo que ele traz e oferece e consegue fazer, acho extraordinário. Agora, quando vamos para o dobro, triplo do preço, aí já se começam a esperar outras coisas, não é? E é só esse ponto que eu quero referir. Por exemplo, mostrei-te no Model Y em que nós carregamos num botão e os bancos rebatem eletronicamente, carregam no outro botão e eles levantam sozinhos eletronicamente também. Neste Model X, isso não acontece. Tem que ser feito
à mão. Portanto, tem que ir lá puxar uma manete e dobrar os bancos. Ora, como é que o carro custa mais do dobro do preço e tem que se fazer isto à mão? Eu não sei. Provavelmente estão a trabalhar numa atualização deste X e o Y, que é tão recente, já tem esta nova versão dos bancos. Penso que o Model S também já tem, portanto o X deve ser aquele que precisa fazer esse refresh, se quiseres dizer assim. Mas foi uma surpresa, eu não estava à espera. Outra surpresa, no Model Y dá para ajustar ligeiramente a inclinação dos bancos. Neste X não dá. Tem que ser mais uma vez com a manete para ajustar. Por este preço, eu esperava que fosse elétrico. Percebes? Ou seja, não são coisas dramáticas. Não é uma coisa que eu diga, isto é inadmissível, não posso comprar um carro deste preço. Agora, uma vez que custa tanto a mais, acho que seria um pormenor bom para ter. E acredito, sinceramente, que vão acrescentar isso no futuro. Outra coisa que eu gostava que acrescentassem era a bagageira da frente ser eletrónica. Porquê? Não sei como é que é o teu carro, mas o meu atual, o capô, se eu o largar, ele cai. E fecha, tranquilo. Neste Tesla, isso não é assim. Para fechar, não é fácil. É a maneira mais simples de dizer isto. A minha mulher não conseguiu fechar, só para teres noção de como é que funciona a bagageira da frente. Portanto, tens que ser mesmo tu a fechar com as mãos e depois tens que fazer força para aquilo ficar mesmo bem fechado. E eu fico sempre assustado se aquilo não fica bem fechado, porque eu penso que houve alguma notícia em que o capô levantava. Já não me lembro. Portanto, eu fico sempre traumatizado do género. Eu tenho que garantir que está mesmo bem fechado, porque se a meio da autostrada isto levanta assim, o vento começa aqui a bater todo, eu não vejo nada porque tenho o vidro tapado, dá acidente. Então eu ficava sempre com medo a garantir que ele estava bem fechado. E não foi um processo fácil. Achei que foi mais fácil no Y. Pode ser um erro meu, pode ser a zelhice minha. Também deixa aqui essa nota, experimenta tu quando fores fazer um test drive, que se fores comprar este carro, certamente vais fazer um test drive antes, tendo em conta o valor, mas foi um pormenor que lá está. Eu gostava de ter visto isto. Por este preço, acho que seria um pormenor simpático. Mais uma vez, acredito que a Tesla esteja a trabalhar num update e talvez isto vá acontecer. Não é crítico. Não é crítico. É um pormenor. Mas como estamos a falar de um preço tão acima, eu acho que entramos naquela zona dos pormenores. Os essenciais era tipo do 0 até aos 45 mil. Aí tinham que estar os essenciais todos. Dos 45 aos 110, estamos a falar de pormenores. Acho eu. Posso estar equivocado e não te vai convencer nada. Repara, eu estou só a falar com a minha mulher. Um pormenor que eu gostei imenso. O airbag frontal. Ou seja, no nosso carro, às vezes temos que pôr uma criança à frente. E para isso acontecer, tem que se desativar o airbag da frente. Há carros em que isto não é possível. Quando o compras, tens que escolher. Há marcas em que é assim que funciona. O nosso, por sorte, atualmente, não é assim. Nós podemos escolher em cada momento se queremos ativar ou desativar. No Tesla, eu não percebi bem como é que isso fazia e fiquei preocupado. Então, como é que funciona? E eu achei isso extraordinário. Ele ativa ou desativa automaticamente quando detecta peso suficiente e o cinto de segurança colocado. E eu fiz imensos testes. Se a minha mulher estiver sentada sem o cinto de segurança, o airbag está desativado. Se ela puser o cinto, o airbag fica ativado. Se ela se levantar, o airbag desativa-se. Se eu puser lá a minha filha sentada, com o cinto, o airbag não está ativado, porque não detecta um peso suficiente. E eu achei isto extraordinário. Ou seja, ele simplesmente adivinha quando é que o airbag deve estar ativado ou desativado. E eu achei isto maravilhoso. Mesmo. Se a coisa que eu tenho a dizer é esse props. E porquê é que isto é importante? Porque às vezes a pessoa esquece. Por acaso nós sempre tivemos esse cuidado. E portanto, quando a criança vai à frente, temos sempre o airbag desativado. Mas é assim, somos seres humanos e às vezes podemos esquecer de alguma coisa. Portanto, o carro ajudar-nos nisso, eu achei espetacular. Em termos de segurança, então, este carro é inacreditável. Gostei mesmo. Outro pormenor é a altura da suspensão. Mais uma vez, é um pormenor, mas aqui ao pé da nossa casa é importante. Porque há aqui uma zona do passeio que está mal construída e então os carros raspam por baixo e já vieram aqui entregar. Olha, entregar as compras, a carrinha fica lá presa. Entregaram aqui uma bicicleta, a carrinha ficou lá presa. Um familiar meu veio cá, o carro ficou lá preso. Porque a roda fica no ar e acabou. Este Tesla tem uma opção que é de elevar a suspensão. Ou seja, já não raspa. E isso foi top. E mesmo que a roda fique no ar, tem as outras 3 rodas para dar tração, porque ele tem tração às 4 rodas. Então mesmo que uma roda esteja no ar, as outras 3 fazem com que o carro ande. Portanto, fiz aqui o teste, foi top. Claro que não podes andar a uma grande velocidade com a suspensão muito em cima, mas poderes configurar isso em cada momento, tipo, estás numa zona assim mais rochosa, sei lá, há pessoas que vão estacionar para a praia e quando já não há lugar, estacionam assim numa zona de areia ou o que seja, estás a imaginar? Com pedras e com não sei o quê. Quer dizer, se apanhas um calhau mais alto, pá, raspas o carro por baixo. Para evitares fazer isso, já que estás num estacionamento e o carro vai andar devagar, então levantas o carro, a suspensão, e estás ali tranquilo e nunca raspas o carro por baixo. Achei top. Depois, para teres mais tração, acho que é assim, não é? Para ser mais confortável na autostrada, baixas. Mas tu podes pôr aquilo no automático e ele ajusta também automaticamente. E tem um pormenor que é, ele permite definir a altura automaticamente. Ou seja, quando eu pus aqui a suspensão mais alta, ele perguntou-me, queres que eu ponha a suspensão mais alta sempre que chegares a esta rua? E eu... Tu és inteligente, estás a ver? Em vez de andar sempre aqui a carregar, tu fazes isso por mim. Gosto. Outro pormenor interessante. As portas laterais, que são muito giras. São muito giras. Mas vamos lá falar disso. A tua pergunta é, mas elas conseguem abrir se o lugar for apertado? E aqui vai-te surpreender a minha resposta. A largura não é problema. Ou seja, podes estar num lugar super apertado e elas vão abrir. E basta pensares assim, ora, pensa comigo. Se tu vais de carro, estás a conduzir,
Tu precisas de abrir a tua porta para sair do carro, certo? Então, se a tua porta abre o suficiente para tu saíres, então não te preocupes porque a porta de trás também vai conseguir abrir o suficiente. Portanto, a porta não faz isto. Se tiver aqui um carro estacionado, a porta não faz isto. A porta faz, vem para cima e depois é que abre. E como está cheio de sensores, não bate e quando para com uma distância de segurança bastante generosa. Portanto, nunca tive problemas. Só uma curiosidade. Como estacionei ao pé do estendal, ela não viu o fio e levantou o fio da roupa. Pronto, mas é um fio. Também não danificou a porta, porque é um fio. Não sei se uma estrutura mais fina ele detecta ou não. Aqui acusa a minha ignorância, também não vou ser eu a experimentar, ver vídeos no YouTube sobre isso. Então, Tiago, e quando a porta abre e eu vejo que tem mais espaço, o que é que eu faço? Carregas no botão e fica ao teu risco, ela vai abrir até ao infinito, até tu tirares o dedo. Portanto, tu é que vais continuar a carregar e ela abrir e tu dizes, aqui já está bom, tiras o dedo e ela para. Portanto, é top no caso de tu quereres abrir mais. Qual é que é aqui a dificuldade? É a altura. Portanto, se estiveres num piso baixinho, tipo subterrâneo, se não tiver altura suficiente, aí é chato para as portas. Mas em termos de largura, não é problema. Aqui pode-se colocar a questão do por que não pôr portas laterais deslizantes em vez destas para cima, eu não sei responder. Talvez por causa da questão da aerodinâmica, porque o carro é assim muito curvo e portanto a porta teria que também ser curva. Não sei mesmo qual é que foi a razão. Mas presumo que tenha sido por aerodinâmica por o carro ser assim todo curvinho. E estas portas laterais de correr são em carros mais quadrados, se quiseres dizer assim. Portanto, essas laterais seriam mais fáceis de abrir, até porque, imagina, abres a porta de trás, não reparaste que ela ficou a meia altura. Tu sais do teu lugar, bates com a cabeça, se não estiveres atento. Agora, tem uma grande vantagem, que é, imagina que está a chover, abres a porta e ficas ali com uma coberturazinha para estar a vestir casacos, tirar os cintos às crianças e tudo mais. Eu gostei desse pormenor. Dá-te ali uma boa cobertura. Agora, uma pessoa mais alta tem de estar atenta para ver se não dá lá uma cabeçada. Mas lá está. Depende sempre do teu caso de utilização. Portanto, estou aqui a falar das vantagens e das desvantagens. Um pormenor que eu gostei imenso é que as portas são todas elétricas. Daí também eu ter falado da bagageira da frente, que para mim foi uma surpresa. Porquê? Porque as portas da frente são elétricas. Mas mesmo. E eu primeiro pensei, como assim elétricas? Como é que isso funciona? E então, para abrir a porta da frente, tu carregas no puxador e ela abre sozinha. Para fechar, podes fechar manualmente ou carregar no botão e ela fecha. Ou melhor ainda, e isto é que eu mais gostei, sentas no lugar do condutor, pisas o travão e enquanto estás a pisar, pumba, a porta fecha automaticamente. Genial! Isto dá imenso jeito. Eu, a determinada altura, já estava habituado, tipo, sentava-me, punha o pé no travão e já estava virado para trás a pôr o cinto às crianças. Tiago, poupaste um segundo, mas eu gosto de poupar esse segundo. Tipo, entrar no carro, estou a pisar o travão e estou aqui a pôr os cintos, epá, é espetacular, a qualidade de vida é top, não sei explicar, eu gostei. Por este preço, é um tipo de pormenor que eu digo, este pormenor faz diferença. Há pormenores que podem não fazer, tipo escolheres a música do carro quando fecha. Pronto, para mim não é essencial, eu gosto de uma coisa discreta. Mas para ti pode ser. Olha, por exemplo, luzes interiores, o Model Y tem, o X não tem. Se eu preciso de luzes interiores, eu não preciso. Mas estando nesta gama de preço, foi uma surpresa de uma diferença do Y para o X que eu não estava à espera. Por exemplo, também a detecção de ângulo morto. Lembras-te que eu te disse que no Y acendia uma luzinha vermelha, assim ao pé do retrovisor, mas do lado de dentro? No X, isso eu não vi acontecer. Portanto, estás a ver, há assim muitos pormenores que eu acho mesmo que o X está à espera de uma atualização para acrescentar pormenores que foram acrescentados também ao Y. Portanto, só para garantir, a bagageira da frente é muito maior do que a do Y, ok? Mesmo. É uma bagageira grande. Só não é tão fácil de usar. Depois, outro pormenor interessante é que dá para carregar num botão e fechar todas as portas ao mesmo tempo. Ou seja, tanto a minha porta como a do copiloto, as duas de trás e a bagageira, eu carrego num botão que diz fechar tudo e ele fecha tudo ao mesmo tempo. Isso é top. Eu usei isso, tipo, quando estávamos a sair de Leiria para ir para Lisboa, para ir para o Porto, pus as coisas todas dentro do carro, pus os cintos às crianças, sentei, minha mulher também, e perguntei, está tudo? Não falta nada? Ninguém se esqueceu de nada? Dizer adeus aos avós? Vou fechar. Carrega num botão fechar tudo e aquilo, ptum, o carro está fechado. É top. É uma conveniência brutal. E tu dizes, Tiago, mas é um pormenor. Claro, querida, é um pormenor. Mas tu tens isso no teu carro? Não! Pois eu também não. E não era uma coisa gira? Depende do preço. Pronto, está bem, também não é preciso irritar-se assim. É uma coisa que se tiver, eu gosto. Por exemplo, duas situações em que a porta do copiloto ser elétrica deu jeito. A minha mulher vinha carregada com coisas na mão, não lhe dava jeito de abrir a porta. Tranquilo. Eu carrego num botão e ele abre mesmo a porta. Também tem sensores, portanto, se estiver ao pé de um pilar, ele só abre um bocadinho, mas se tiver espaço, ele abre a porta toda. E isso é top. E a minha mulher entra com as coisas na mão e eu carrego no botão e a porta dela fecha. Dá imenso jeito. Tiago, é um pormenor. É um pormenor, mas deu jeito. É uma coisa que eu nunca tinha percebido para que é que servia. E depois de usar o carro, consegui perceber. Portanto, eu fui buscar o carro na sexta de manhã, fomos para a Leiria na sexta à tarde, fomos a Fátima no sábado de manhã, fomos para Lisboa no sábado à tarde, voltámos para Fátima sábado à noite, fui carregar o carro lá em Fátima, depois ainda fomos para a Leiria, depois no domingo fomos para o Porto. Portanto, andámos imenso, deu para experimentar muita coisa. Já vamos falar do carregamento. Portanto, para fechar a porta de trás, dá no ecrã principal, na coluninha onde a pessoa está sentada, tem lá um botão, tem também um botãozinho vermelho
na própria porta, tem um monte de opções. E fechar a tua porta do condutor também podes empurrar normalmente e fechar a porta, se tu quiseres. Não é preciso ser só eletronicamente. Uma coisa que deve dar jeito, se houver chave, que eu não tinha a chave, portanto não sei isto, é carregar num botão e fechar as portas todas e fechar o carro. Isso aí era top. Mas não sei, isto aqui não te posso dizer porque não sei. Um pormenor que é capaz de existir nas outras versões do Tesla, porque o software é idêntico, mas que eu só me apercebi deste, é, no ecrãzinho em que ele está a ler os carros, ele vê mesmo os carros que estão a travar e aparece mesmo a luzinha dos carros vermelha a aparecer mais forte porque eles estão a travar, ou a luz do pisca do lado certo. Portanto, se ele vê que o carro da frente mete o pisca para a direita, ele aparece mesmo no ecrã, o pisca a piscar. É espetacular. Tipo, o carro está mesmo a perceber tudo o que está a acontecer à sua volta. E já foi lançado o Cyber, como é que se chama? Robotaxi, o Cybercab virá depois. Portanto, o carro anda sozinho. Aliás, antes disso, e agora vou estragar aqui o meu guião, já vi um vídeo aqui no Arco do Triunfo do Tesla a andar. E foi espetacular, porque a Tesla fez o post e disse: se houver uma rotunda maior em França, diga-nos, por favor. Portanto, o carro tem muita confusão ali na rotunda e conseguiu tranquilamente. Tipo, ele não estava só à espera na sua faixa, que toda a gente saísse da frente para ele poder andar. Não, não, não. Estás aqui um bocadinho, não faz mal, eu contorno-te. E isso é uma diferença que eu notei, por exemplo, na autoestrada. Se há um carro que está a fazer uma ultrapassagem e se mete ligeiramente na minha faixa, o Tesla abranda logo. Tipo, não há espaço, ele nem tenta contornar assim à volta. Não, 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 não. Estás um bocadinho na minha faixa, eu vou manter aqui a distância de segurança. Em condução de cidade, uma pessoa tem que ser um bocadinho mais ágil e o Tesla sabe fazer isso. Eu achei isso espetacular. O software está a ficar mesmo top. Depois, autonomia menor do que no Model Y Long Range. Também, este carro é bastante maior, mais pesado, e mesmo tendo uma bateria maior, a autonomia fica abaixo. E aqui vamos falar da bateria e dos carregamentos, que para mim foi sim a maior surpresa. Ou a segunda maior surpresa. A primeira foi a do tamanho, em que eu te disse, lembras-te há um bocado que eu te disse assim, não me importa ter um carro gigante, porque lá dentro a viagem vai ser muito mais confortável e depois eu estaciono mais longe, mas pelo menos a viagem foi confortável até ali. Só há um problema, é que em cidade, Portugal não está preparado para carros grandes. E houve várias alturas em que eu tive que subir o passeio, porque havia carros mal estacionados e eu simplesmente não conseguia passar. Ou outra situação, tinha um autocarro ao lado, os autocarros ocupam a faixa quase toda, muitas vezes estão a pisar ali a linha, e eu tinha um carro muito maior, 2 metros de largura, aliás, eu acho que é 2,10, deixa-me ver aqui no meu Excel, 2,22 com os retrovisores abertos. O meu é menos do que isso, não sei se é menos 20 centímetros ou 30, não sei de cor, mas é significativo, repara, 20 centímetros pode ser um smartphone, faz diferença. Então o que é que acontecia? Muitas vezes eu estava ao lado do autocarro, num semáforo, a estrada ficava mais apertada e eu não vou arriscar, este carro não é meu, não vou arriscar aqui todo. Portanto, deixava o autocarro passar para não arriscar. Ou seja, em cidade, eu retraí-me porque tinha um carro maior. E essa foi para mim a aprendizagem. É que eu achava que queria um carro grande, tipo para a família grande, e ter conforto lá dentro, e ser fácil para a minha mulher dar assistência à criança que precisa em cada momento, mas a verdade é que em cidade é mesmo complicado. Ou seja, se vais em autoestrada é maravilhoso este carro, em cima com o autopilot, vamos embora. Agora, em cidade, para estacionar é mais complicado, para andar em ruas, por exemplo, na Baixa, já toda a gente sabe que é impossível. Mas mesmo na cidade notei diferença. E diferenças que eu não estava à espera de reparar. Isto que eu disse, o autocarro estar ao meu lado, foi um abre-olhos de género. Estou preparado para isto? É mesmo preciso andar com outro ritmo na cidade. Porque o carro não dá para fazer as mesmas manobras porque é maior. E se eu calculo mal a distância, lá está. Também podes dizer, Tiago, mas não estás habituado. Se estivesse habituado a esse carro, conseguirias passar facilmente ao lado do autocarro. Admito, acho que é um ponto válido, mas a questão de hábito nunca vai contornar aquela dificuldade do estacionamento. Portanto, há aqui coisas que não dão mesmo para contornar. Então, o carregamento, estava-te a dizer, para mim foi um abre-olhos, porque aquilo que eu te falei sempre nestes vídeos do Tesla é que há carros elétricos e há os Tesla. Porquê? Por causa da tal rede Supercharger. Os Tesla têm carregamentos, velocidades muito mais rápidas, têm mais carregadores, espalhados estrategicamente, portanto tu chegas, carregas em poucos minutos e vais à tua vida. Problema, no Y eu já te tinha dito que quando lá cheguei havia poucas slots livres, mas que eu não tive que esperar. Desta vez com o X eu tive de esperar. E a experiência para mim foi completamente diferente, porque tinha 3 crianças no carro e chega a Fátima e estão 2 ou 3 carros à minha frente. Portanto, estavam as slots todas ocupadas, uma até estava em reparação, mas também não é por aí. Então tive que esperar para carregar. E depois lá no próprio sítio, quando eu consigo finalmente pôr o carro a carregar, a verdade é que os 150 kW de potência máxima que aquilo tinha para carregar o carro não estavam disponíveis. Porquê? Porque estão 2 carros a carregar, então é dividido e fica 70 ou 75 para cada lado. E o meu carro que está preparado para 250, apesar de em Fátima dar apenas para 150, eu nem sequer consegui os 150. Estava a 75. E qual é que é aqui o problema? É que esta bateria é maior. Como o carro é maior, tem uma bateria de quase 100 kW, enquanto que no Model Y, eu não sei se são 70 e tal, eu agora não quero estar aqui a inventar os valores, ok? Mas sei que é menos. Ou seja, tenho uma bateria maior e estou com uma velocidade de carregamento mais baixa, vai demorar muito mais tempo a carregar. Claro, não vais lá ficar 4 horas, nem 2. Mas eu que estava à espera de ficar lá 15 minutos, meia hora, tive que ficar mais tempo. Deve ter demorado para aí 1 hora e qualquer coisa. 1h30, já nem sei. Porque hoje a estratégia é diferente. Eu outro gravei o vídeo logo que eu entreguei no stand e hoje estou a gravar já com 2, 3 semanas de distância
para poder montar melhor aqui as ideias. Por exemplo, uma curiosidade foi, logo depois de entregar o Tesla, entrei no meu carro, pisei o travão e a porta não fechou sozinha. E tu, Tiago, cagando a snob. Não, calma. Foi um instinto, porque é mesmo prático, mas eu consigo fechar a minha porta. Não deixes de ser meu amigo. Mas é um pormenor, estás a ver? Depois, eu acho que as janelas de trás não abrem até baixo. Portanto, o vidro não abre completamente. Não é crítico, mas é um pormenor. Depois, por acaso nunca sei porque é que isso acontece. Tu sabes, os vidros não irem atrás para baixo completamente. Não sei, porque é que alguns carros. É que o meu atual dá. Mas enfim, então isto do carregamento para mim foi um grande abre-olhos. Aquilo eu estava lá a ver o gráfico de Fátima e dizia que não era suposto estar tanta gente e estava mais gente do que o normal. Portanto, ou eu tive muito azar, porque repara, tiveram lá imensos carros. Eu era o terceiro da fila, mas durante aquela hora e meia houve sempre fila e quando eu saí estavam para aí 3 ou 4 também à espera. Ou seja, durante uma hora e meia houve sempre fila. Então a experiência de carregamento não foi ótima. E depois tens outra questão que é, imagina, carregar um carro normal, não é, de combustível, em que estás lá, sei lá, 5 minutos que seja, a encher o depósito, pronto, em 5 minutos uma pessoa perde esse tempo. Num carro elétrico, se eu tiver que estar ali, imagina, eu tinha que ir a Lisboa e voltar, e não tinha outro sítio onde carregar, porque é um casamento em Lisboa, portanto, tenho que conseguir desde Fátima ir até Lisboa, dar lá as voltinhas e chegar outra vez a Fátima para carregar. Portanto, eu tinha que ter muita capacidade. E já tinha vindo do Porto. Portanto, pensa neste cenário de uma pessoa que vai do Porto até Lisboa, um casamento, e quer voltar no próprio dia. Olha, quando fui gravar o vídeo da XTB, justamente, como é que eu fiz? Deixar as crianças na escola, fui a Lisboa, gravei o vídeo, voltei, cheguei a horas de as ir buscar à escola. Abasteci antes de sair do Porto e quando as fui buscar, fui abastecer outra vez. Portanto, gastei um depósito e ir e vir a Lisboa. Mas demorou-me 5 minutos. Com um Tesla, como é que eu faço? É que repara, não me demora 5 minutos e se eu tiver que estar à espera dos outros carros e tiver que estar ali a dividir a eletricidade de um lado para o outro, vou demorar mais de 1 hora. Se eu tiver que estar 1 hora a carregar com 3 crianças, tu não ficas dentro do carro com 3 crianças, provavelmente tens que ir almoçar. E se tu fores a almoçar e o teu almoço demorar mais do que 1 hora, também é bastante provável que aconteça, de repente dizem-te assim, olha, o teu carro está carregado, por favor tira para virem outros carregar. Eu acho que isso está tudo muito certo, é tudo muito justo. Qual é que é a questão? O que é que eu faço? Deixa-me a mulher sozinha com as 3 crianças e para tirar de lá o carro? E onde é que eu o ponho? Portanto, tenho que interromper o meu almoço para ir tirar o carro, ou se eu deixar lá, estou a ocupar uma vaga, e isso é muito desagradável, e também pago taxas por estar lá com o carro parado que não está a carregar porque já está carregado. Ou seja, é um problema. Não é simplesmente, deixas a carregar e vais à tua vida e depois quando quiseres voltas. Não. Eu tenho que fazer exatamente o que o carro quer. Porque se for menos tempo, o carro não carregou. E se for demasiado tempo, pago uma taxa porque o carro está lá há muito tempo à minha espera. Portanto, eu estou dependente do carro. Nem posso demorar menos, nem posso demorar mais. E isso para mim foi um grande abre-olhos. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido. Achava mesmo que os superchargers da Tesla estavam sempre a andar. Foi essa a minha experiência nos 3 primeiros carros que eu testei. Neste quarto carro foi diferente. E como a bateria é maior, eu senti ainda mais esse problema. Se tivesse sido no Model 3 ou no Model Y, em que as baterias são mais pequenas, carregariam em menos tempo, porque é preciso menos energia. Agora assim, fez-me diferença. E isso já me deixou a pensar que, de facto, o Supercharger é uma pena estarem fechados. Já falei disso naquele vídeo passado do Y, em que há Superchargers abertos, mas por questões burocráticas ainda não estão. Há pelo menos 3 anos que estão construídos. É uma licença qualquer do governo que não podem usar. E é mesmo chato para os clientes da Tesla. E eu senti isso. Tive mesmo pena, porque no fundo quem perde é nestas coisas burocráticas é o cliente. E estou a falar isto com a minha mulher. Para ela saber que carro é que escolhemos. Escolhemos um maior, que tem uma bateria maior, vamos ter que estar mais tempo à espera dos carregadores. E demorar mais tempo a carregar. Pietro? Questões escolares, desculpem lá, mas então, dizer que escolher o tamanho da bateria, para mim, já é uma questão. Antes não era. Antes é de género, ok, o carro tem carregamento rápido, então vamos a isso, não há problema nenhum. Calma lá. Porque o carregador rápido pode não estar disponível. Então, se tiveres que carregar o carro mais lentamente, vai demorar mais tempo. Por isso, mais vale apontar para uma bateria que seja mais pequena, que carregue mais rápido. Mas aí também vai dar para menos quilómetros. Então, isto é mesmo difícil de decidir. Agora, é uma questão que nós dois vamos ver isto. E também para tu pensares nisso. Não te basta as potências. Portanto, quando eles dizem que no site, em 15 minutos carrega 250 km. Sim, mas se for nas condições ideais. E de facto, à noite, portanto, nós fomos ao tal casamento, quando voltámos à noite, tinha toda a gente a dormir, não sei se era meia-noite ou... Olha, não me lembro, mas estás aqui a ver no ecrã, eu fui filmando várias vezes. E aí sim foi super rápido, porque eu estava sozinho num posto, não estive sempre sozinho. Alguma vez os carros pararam 2, mas foi pouco tempo. Portanto, a maior parte do tempo eu estive sozinho e tive com a velocidade máxima de carregamento. E aí sim foi super rápido. Mas mesmo assim foi tipo meia hora que eu lá estive. E só cheguei a casa à 1h da manhã. Ou seja, se tiveres carregador em casa, fantástico, porque vais direto para casa e pões a carregar e é mais barato. Se não tiveres carregador e tiveres que parar para fazer uma viagem longa, pode ser chato teres que parar. Ainda por cima, aqui a minha questão é as crianças. Porque por mim eu sou adulto, não é? Eu aguento. Agora, na manhã seguinte, elas vão estar a acordar. Então aquilo que eu quero dizer com este vídeo é, não há uma resposta certa. Eu não venho para aqui, tipo, moralista, com uma bandeira a dizer tu deves fazer X, tu deves fazer Y. Eu não sei. Eu próprio estou ainda a arranjar informação para poder decidir da melhor maneira para as minhas circunstâncias da minha família. E é isso que eu quero dar-te aqui.
o máximo de informação possível para tu teres estes dados todos e conseguires tomar a melhor decisão. E agora um ponto muito importante. Tiago, mas porquê é que tu só carregaste nos carregadores Supercharger da Tesla? Não podes carregar nos outros todos, cá na autoestrada, tipo nas estações de serviço da Via Verde e tudo mais? A resposta é sim, podes. Tu podes carregar nos que tu quiseres. Os da Tesla são os mais rápidos, mas tu podes carregar noutros. Eu queria fazer a experiência Tesla e de facto notei que há 3 anos havia imenso espaço, imensos carregadores, poucos carros. Hoje não é bem assim. E a Tesla está a trabalhar para aumentar, e já te falei disso no vídeo passado, que há uma questão burocrática que está a atrasar o processo. Portanto, enquanto isso não estiver resolvido, fica difícil. Não fica tão agradável como era para mim há 3 anos. Portanto, aquilo que eu te disse de há a Tesla e há o resto, bem, em parte, já foi mais assim. Neste momento, há mais complicações. Ou então tu podes dizer-me nos comentários, mas Tiago, tu foste na pior altura. Se tu vis ali no gráfico, não era suposto estar lá tantos carros, tu é que tiveste azar. Pode ser, mas já à noite, quando eu voltei, também estavam mais carros do que era suposto. Portanto, as 2 vezes que eu fui lá à Fátima, estavam mais carros do que é normal. Portanto, ou o gráfico da média não está bem ajustado, e se calhar imagina que é uma média de 3 anos e aquilo tem aumentado o fluxo e o gráfico ainda não atualizou, ou então tu de facto tive azar e os 2 períodos, em 12 horas, eu consegui acertar nos 2 períodos em que teve mais carros. Pode ser. Eu nunca vou saber a resposta. A Tesla sabe, porque tem os gráficos e as estatísticas de tudo. Portanto, digam-me nos comentários. Atenção, malta, eu não quero afugentar ninguém, também não quero convencer ninguém, eu estou só a falar com a minha mulher. Estou a dizer, queriducha, ter um carro grande, afinal não é assim tão fácil, nem para estacionar, nem para andar na rua. E ter uma bateria grande, afinal também não é assim tão fácil, porque temos mais tempo à espera que o carro carregue e podemos pagar sobretaxa se nós decidimos ir almoçar a um sítio e o carro estar a carregar enquanto nós estamos a almoçar. Estas foram, assim, as 2 grandes lições que eu tirei deste vídeo. Mas houve mais pormenores que eu te quero partilhar aqui. Por exemplo, o ecrã à frente é enorme e depois roda ligeiramente para um lado ou para o outro. Eu gostei. Por acaso até acho que dá mais jeito estar virado para mim se for só eu que estou à frente. O ecrã de trás penso que também é maior. Já sabes que dá para ter jogos, dá para ver filmes, dá para ouvir música, dá para montes de coisas, as crianças adoram. O espaço entre os bancos é enorme. Claro, o carro tem 5 metros, portanto, lá dentro aquilo é uma sala de estar. Gostei muito. Depois também tem o maior vidro frontal do mundo. E é incrível, porque o vidro vem até aqui mesmo ao topo da minha cabeça. E tu dizes, mas Tiago, tu não torras com o sol. Não, aquilo está muito bem feito. O vidro é progressivo e quanto mais para cima, mais escuro ele é. Isto é aqui uma parte em que está tão escuro que ainda é transparente, mas o sol não te incomoda nada. Mesmo às crianças também não incomoda. Portanto, estás a ver o sol, mas não estás a torrar com aquilo. Gostei imenso. Tipo, é tudo vidro. Outro pormenor super importante. E é mais lá, isto é um pormenor, mas que eu acho super importante. Filtragem EPA. O que é isso? Lembras-te daquela altura em que houve aqui uns incêndios? Aqui no norte o ar estava mesmo irrespirável. Era só cinza, estava tudo castanho e escuro. Foi mal, foi vários dias assim. Nós aqui em casa, com aqueles Dyson, com filtragem EPA, conseguimos de facto tirar o cheiro a fumo e recolher essas partículas. Mas houve malta que teve a respirar aquilo tóxico durante dias. Este meu amigo tem o Tesla Model X, cruzei-me com a mulher dele à porta da escola e disse, vão para dentro do carro, liguem o filtro EPA, porque é o sítio onde vocês estão mais protegidos. É inacreditável. Mais do que em casa, é dentro do carro, a filtrar aquilo tudo. Isto porquê? Porque há muitas cidades que estão muito poluídas e com aquele filtro o ar está puro. Podes estar numa cidade com imensa poluição e tu dentro do carro não estás a respirar poluição. E isso é top. E entretanto já passaram mais 4 dias, vamos lá tentar acabar o vídeo, eu falo imenso e houve aqui alguns pontos que ficaram diferentes. Queridos, essa camisola fica-te muito bem. Nice! Então, há carros que permitem ajustar a altura da suspensão. Já estou a imaginar esse comentário aí, eu sei que sim, o meu não dá e por isso o meu fica preso ali por baixo. E é por isso que eu estou a contar isso à minha querida mulher. Não sejas agressivo com ela. Depois ainda voltando às portas, as Falcon Wings. Uma vantagem que ela tem é, se tiveres um pilar atrás, consegues encostar o carro ao pilar, tipo assim, e abres a Falcon Wing tranquilamente. Se for uma porta lateral deslizante, se calhar depois ela pode bater no pilar. E a mim acontece muito isso no shopping, encostar o carro mesmo ao pilar, não é? Que é para não ir para o lugar do lado. Já disse que eu sofro muito e, portanto, sou muito rigoroso nos lugares. E então com portas laterais deslizantes, isso pode ser um problema. Outra vantagem é que se houver um pouco de espaço entre o carro e o pilar, a porta vai para lá e de repente tu já não consegues passar. Se tiveres a Falcon Wing, então esse pouquinho de espaço entre o carro e o pilar pode ser usado para a pessoa poder passar diretamente. É outra vantagem. Eu pessoalmente acho que são mais bonitas, mas isto aqui é discutível. Conheço pessoas que não gostam, tudo bem. Agora, o que eu acho é que aquelas laterais deslizantes acabam por ser mais discretas e eu valorizo isso. O que pode ser estranho para um youtuber. Aliás, quando eu conheço alguém e me perguntam qual é que é a tua previsão e eu digo que sou youtuber, a malta fica, tu, youtuber? Porquê? Porque normalmente são pessoas com uma presença mais marcada. E eu sou só um tipo normal com a camisola suja do vomitado da filha. Depois outra diferença é que perdes o teto panorâmico por causa das Falcon Wings, porque é a porta e tem aquela estrutura toda, portanto, em vez de teres um vidro todo em cima, tens bocados de vidro que são os da porta, mas não é todo um
teto panorâmico para as crianças. Para mim não é nada dramático, não é algo que eu diga e tenho muito que ter um vidro em cima, não, só quero ter o vidro à frente para poder ver a estrada. Mas é um pormenor. Outra coisa que me chamaram a atenção no outro vídeo é que há uma rede de carregadores super rápida, mas que tem preços muito mais caros do que a Tesla. Portanto, fica aqui a correção àquilo que eu tinha dito antes, que eu quero sempre dizer a verdade. Não quero mentir e enganar a minha mulher. Se eu disser algo errado, por favor, corrijam-me. Eu quero aprender mais. E por isso é que também falo muito, não é? Eu quero dar outra experiência, porque também tive a oportunidade de estar com este carro 4 dias, o que é muito raro, haver test drives tão longos em Portugal, a não ser que tenhas comprado o carro, mas aí não é test drive, e portanto reparei, é mais pormenores e quero transmiti-los todos aqui. Portanto, claro que o meu vídeo é mais longo do que de uma pessoa que testou o carro uma tarde. Agora, voltando ao tema do carregamento, tu podes dizer assim, Tiago, tu devias ter organizado melhor. Aceita a crítica. E no futuro, com este governo, isto vai mudar. Acredito. Aliás, até queria partilhar convosco este post, estás aqui a ver, no grupo da Tesla Portugal, em que diz que em Fátima vai passar a haver mais 18 pontos de carregamento, portanto vão passar a ser 32, mais do que duplica aquilo que está lá atualmente. Na Mielhada vão ser instalados mais 20, portanto passa a 40, duplica. Em Alcantarilha passa de 8 para 28, incrível, meteram lá mais 20. E em Lolé passa de 8 para 16, duplica também. Portanto a Tesla está a expandir-se imenso, está a abrir ainda mais, portanto, não só está a expandir aqueles que já existem, como está a construir outros. Então sim, este problema que eu te falei vai ser muito melhorado. E se calhar eu tive muito azar, foi só daquela vez que estava muito mais gente, ou daquelas 2 vezes que eu fui. Portanto a probabilidade de ser azar já é menor, já é mais regra do que exceção. Mas a questão é, eu achava que era impossível acontecer isso. E tu dizes-me, Tiago, mas foste ingênuo. E eu aceito essa crítica. O que eu estou a dizer à minha mulher é, ainda bem que descobrimos isto antes de comprarmos o carro. Senão a minha mulher ia-me ralhar. E eu ia sofrer mais pelo ralhete do que por ter estado lá meia hora à espera. Agora, para mim esta questão do carregamento que eu te falei não é um deal breaker. Não é por causa disso que eu deixo de comprar o carro. É só um ponto que temos de ter atenção antes. E temos de nos organizar, como tu me vais dizer nos comentários. Convém estares prevenido, saberes disto, para te poderes organizar de acordo com esta realidade. E foi exatamente isso que eu perguntei à minha mulher. O que é que mais te chateia no nosso carro atual? Ok. Agora, compara isso, esse problema, com termos de parar 1h30 para carregar o carro. Qual é que é o problema que tu queres ter? E claro, não vai ser sempre que temos que parar 1h30, mas em alguma vez pode acontecer. E eu quero que a minha mulher saiba que esse é um problema que pode ter de lidar. E tu dizes, mas Tiago, se os Tesla estão assim, os outros não estão piores? Sim, os outros estão muito piores, porque não têm o supercharger, não têm as mesmas velocidades de carregamento, não têm o mesmo número de postos, não têm estações que já estão quase a abrir, que é mais uma questão legal do que propriamente da Tesla estar a fazer a construção, porque a Tesla pode sempre usar a rede normal, não está restringida ao supercharger. Eu é que me restringi a isso para fazer este vídeo. Mas quem compra o carro pode usar qualquer carregador. Até pode carregar em casa e, portanto, não tem que fazer as paragens que eu fiz. Portanto, se vês que o supercharger está com fila, que ele indica lá qual é que é o tempo de espera estimado, então podes nem sequer ir para lá, não vais lá ver. Vais direto para o outro. Apesar de que, às vezes, aquilo não é rigoroso. Por exemplo, quando eu cheguei dizia que era imediato e, no entanto, eu tinha 2 ou 3 carros à espera e eu tive que esperar 14 minutos, não é? Chegares a 29, passam 11h43, 14 minutos. Agora, tu podes dizer isto que eu estou aqui a falar dos carregamentos que são críticas aos carros elétricos no geral. É verdade, queriducha, mas nós estamos a falar de tudo. Agora, é verdade que também há vantagens. Tipo, o custo por quilómetro é muito mais barato. É também mais silencioso. Não fica a cheirar mal na garagem. É mais suave a arrancar e a travar porque não tem mudanças. No para-arranca é como se tivesse mudanças automáticas. Mas melhor. Aliás, é tão melhor que há carros desportivos que, para serem mais rápidas, põem um motor elétrico para arrancar rápido e depois é que passa para o outro motor a gasolina ou gasóleo, do que for, para ter mais autonomia. Porque quanto maior a velocidade, mais o elétrico gasta. E isto parece óbvio, porque realmente o gasóleo também, mas para o mesmo volume, o gasóleo dá para mais quilómetros que uma bateria elétrica. Agora, se for em velocidade mais baixa, o elétrico gasta muito menos. Por isso é que há aqueles híbridos, não é, que têm elétrico para a cidade, ou para poucos quilómetros, e depois tem outra parte, a gasolina ou gasóleo, para longas distâncias. Porque o elétrico não só gasta menos porque se está a esforçar menos, mas também porque gasta muito menos do que o gasóleo. Porque tu poderias pensar, mas um carro a gasóleo gasta menos se andar mais devagar. Não é bem assim. Eu ando a 120 na autoestrada e gasto menos do que em cidade, onde eu não ando a 120. Porquê? Por causa das variações. Então depende do teu tipo de utilização. Agora, isto não é para te convencer a comprar elétrico nem a nada. Estou só a falar com a minha mulher. Mas para nós que estávamos decididos a ter um carro elétrico grande, neste momento já temos que repensar tudo. O tamanho da bateria é um problema, independentemente do carro que eu escolher, quer seja Tesla ou não, porque se eu tiver uma velocidade de carregamento baixa, por causa do posto que eu escolhi, então se a bateria for mais pequena, vai ser mais rápida a encher. É só isso. Depois, pormenores. A caixa de sapatos no fundo falso da frente, portanto aquilo tem 2 fundos falsos na bagageira de trás, e o da frente, onde encaixariam os 2 bancos da terceira fila, cabem aí várias coisas de baixo. Uma coisa que eu senti falta é da tampa que esconde o que está atrás na bagageira. Não sei se era só esta unidade em concreto que não tinha, porque era a viatura de test drive, e portanto podem ter guardado e depois esqueceram-se de pôr, ou
o que seja, ou se não existe de todo. Porque para pôr a roupa, por exemplo, atrás, fez falta. Eu arranjei lá uns caixotes e então a roupa já ficou direitinha. Ou então, claro, podes usar os ganchinhos que estão atrás dos bancos da segunda fila. Portanto, não podes pôr nas portas porque as portas levantam, portanto, lá iam os vestidos quando abres a porta. Nos carros ditos normais, tu abres a porta e aquilo fica pendurado na mesma, não é? Com o ganchinho. Neste aqui, como a porta levanta, já não. Então está atrás, mas nós não conseguimos com a utilização que estávamos a fazer. Em relação ao volante, este é um extra, se aliás o redondo já vem de origem, mas os botõezinhos, por exemplo, da buzina está no volante, para mim não me faz diferença, porque eu tenho um compromisso que é não apitar. Acho que já há demasiadas buzinas delas no mundo, é só estressante. Então eu não apito. Sou só paciente e a malta faz as contornações todas. E eu estou atento que é para não bater em ninguém. Depois, os botões do pisca estão também no volante. Há muita gente que critica isto, eu pessoalmente gostei. Fica mais clean, está ali no polegar, eu gostei. Não te quer convencer a nada, estou só a dar a minha opinião. Algo que gostei também bastante é que no ecrã pequenino, aquele do condutor, ele avisa quando há radar e automaticamente calcula logo a tua velocidade média, diz-te quanto tempo ou quantos quilómetros é que faltam para chegar ao fim desse período em que tem o radar da velocidade média. E eu entrei numa zona dessas e nem me tinha percebido. E portanto ele começou logo a calcular e eu, olá, interessante isto. Portanto, bom pormenor. Quem usa o Waze já sabe disto, mas pronto, tens ali no ecrã. É confortável. Sobre aquela pala que eu disse da bagageira, portanto, não só tem vantagem de ter os vestidos, mas também para esconder o que é o conteúdo do carro. Eu arranjei outra forma, portanto, tirei as duas tábuas de baixo da bagageira atrás, que tem os fundos falsos. Tirei essas duas e fiz ali uma barricada para esconder. Mas pronto, é um pormenor. Depois outro pormenor é que à frente tem imenso espaço para guardar chaves, copos, talheres, o que tu quiseres. É mesmo fundo, muitos compartimentozinhos, espetáculo. Outro pormenor é que no ecrãzinho do condutor, se tu mexeres o volante, as rodas viram exatamente. Portanto, tu não tens que espreitar para ver se as rodas estão direitas ou estão viradas para o outro lado. No ecrã, tu consegues ver isso. A animação da porta a abrir, está lá tudo. É um pormenor. Je gosto. Estás a ver? Como eu te disse, pelo preço, pormenores. Em relação às bagageiras, reforçar que aquilo é mesmo grande. Deu para mim e para as minhas duas filhas estarmos lá a fazer um piquenique. À frente, podes pôr lá as crianças a brincar se tiver chuva, tem aquela cobertura e estão lá a brincar as duas. Eu consigo estar lá sentado, não é o mais confortável, mas é para saberes que aquilo é gigante. Também no ecrã do condutor, mostra o ângulo de viragem. Portanto, se estiveres no trânsito ou a fazer alguma manobra e virares o volante, tu já sabes onde é que aquilo vai raspar ou bater e sabes logo se vai ser suficiente. Não tens que experimentar para ver, será que eu passo aqui? Não, tu basta virares e ele faz-te o desenho todo com os sensores. Ficas logo a saber se vai dar para fazer a manobra ou não. Atrás temos a base para copos, outro pormenor interessante, por baixo do ecrã, e todas as definições dos ecrãs frontais e traseiros, que foram aparecendo ao longo deste vídeo, portanto se queres ver os menus e tudo mais. Esperei, Tiago, pela terceira e última vez eu venho aqui gravar, a minha mulher já foi embora, que ela já não consegue ouvir mais nada, então as últimas notas. É que estou sempre a lembrar-me aqui de mais coisas. Para já dizer-te que já não dá para comprar este carro novo. Fui agora ao site para tentar ver aqui a autonomia, não existe. Porquê? Porque já foi apresentada a nova versão nos Estados Unidos, então está quase a aparecer aqui em Portugal. Já vai ter as luzes interiores, se calhar já vai ter os bancos também, não sei, a bagageira da frente eu também não sei, sei que vai ter mais espaço atrás na terceira fila, sei que tem mais autonomia, mas olha, mais pormenores, digam-me vocês se querem um vídeo sobre isso, então eu faço vídeo sobre a nova versão novamente. Mas como vês, a minha previsão de que a Tesla estava a preparar algo novo não falhou por muito, só me antecipei um mês neste vídeo. Só mais uma nota em relação ao yoke, aquele volante assim mais retangular, ele é um extra, o redondo vem de origem, não tens de pagar nada, tens de pagar é para ter aquele yoke que eu pessoalmente acho mais bonito, acredito que haja pessoas que não acham, está tudo bem, requer habituação, eu ao fim de 4 dias já estava mais familiarizado e por isso gostei. E aqui se calhar é como aquelas pessoas que gostam de ter jantes diferentes, é uma razão estética. E aqui o yoke também pode ser isso, como estás sempre a olhar para ele, se calhar se o achares mais bonito do que o redondo, pode fazer sentido fazer esse investimento, não sei, já me dirás nos comentários. E por falar em comando, que muita gente diz que aquilo parece, dá para jogar com um comando de Xbox no ecrãzinho de trás, achei esse pormenor top. Outro pormenor é a madeirinha que lá está. Já estava um bocado gasta. Não filmei isso em concreto, mas se tentares ver aqui nas filmagens que eu mostrei antes, é capaz de aparecer isso. Talvez agora na nova versão ele já ponha uma madeira de qualidade superior. Quando digo gasta, é em vez de estar lisa, está assim tipo partida, fissurada. Então já parece ter algumas arestas quando passas a mão. Não é grave, mas lá está, é um pormenor. E neste segmento, quem compra este carro, eu acho que olha para pormenores. Não sei, corrige-me nos comentários se eu estiver errado. Outro pormenor são as 22 colunas de som lá dentro. O som é extraordinário. Os graves super ricos. A qualidade de som é mesmo ótima e tem cancelamento de ruído ativo. Este problema agora não. O que significa que o barulho da estrada ele consegue iluminar um bocado porque é um ruído constante, tal como temos nos fones, já falei disso noutros vídeos, mas portanto para dizer que em viagens dessas que têm um ruído assim mais
ele atenua. É extraordinário esse pormenor. E finalmente, no encosto das cabeças, como não tem lá um buraquinho, para meter aquele espelho das crianças foi mais difícil. Nós arranjámos lá uma forma, mas não ficou perfeito. Certamente que haverá outros espelhos, mas lá está. É mais um pormenor para pensar nisso. E agora sim, vou-me calar. Tiago do passado, podes concluir. Finalmente, resta-me agradecer-te por teres visto este vídeo até aqui. Diz-me nos comentários o que é que tu achas sobre carros elétricos, sobre o valor deste carro, quanto é que é razoável para ti, se já experimentaste um Tesla, qual é que é o tamanho máximo de um carro para ti, quantos lugares é que precisas. Conta-me essas coisas todas nos comentários, que é para me ajudares a mim e à minha mulher a decidir. Mas tens de ser rápido, porque nós queremos tomar essa decisão agora em julho. E se quiseres saber mais sobre a Tesla, convido-te a veres aqui este vídeo do Model Y, o novo, aquele que eu falei há pouco tempo, e também do Model 3, o primeiro vídeo que eu fiz sobre a Tesla, com todos os pormenorzinhos tecnológicos, controlar com o telefone e tudo o que dá para fazer. Acho mesmo que vais gostar desse vídeo. Então passa por lá e até!